Cura interior para a solidão. Então, vou falar aqui hoje, vou ensinar aqui hoje quais são os passos que você precisa ter para curar a solidão se você está sofrendo com a solidão. Eu vou explicar para vocês quais são as causas. Eu vou mostrar para vocês o que é solidão e solitude, né? Que a gente tem que aprender. Eu vou ensinar para vocês as possíveis causas. Bom dia, Jane. Bom dia, Elaine. Sejam bem-vindas. Que maravilha! Estamos iniciando essa semana aqui, né? Com esse conteúdo, semana toda de cura interior. Eu já estava com muita saudade de vocês, que saudade que estava, né? De vir aqui passar conteúdo para ajudar vocês. Ei, Deusiane. Bom, obrigada quem está apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Que maravilha, né? Que bênção. Bom dia, Jane. Então, gente, olha que conversa maravilhosa que a gente vai ter, né? Sobre a solidão. Ei, Cida, que saudade! Ramila, bom dia, bom dia. Gente, hoje em questão, a gente, olha, eu vou falar meu ponto de vista e a gente vai conversando aqui, né? Deus abençoe você também, Conceição, Ângela. Como eu sempre falo para vocês, quando eu começo, que as minhas palavras, que o que eu vou ensinar aqui para vocês, sejam fonte de cura interior, sejam fonte de libertação para vocês, né? Que as minhas palavras possam entrar no mais íntimo do seu coração, possa gerar cura, libertação, que Deus possa abrir a sua mente, talvez mostrar caminhos que vai além do que eu falar aqui. Então, que Deus possa usar, né? Aí é onde que Deus age no sobrenatural, no impossível, onde a gente não consegue chegar. Olá, Gomes, que bom você aqui. Seja bem-vindo, Arlen. Seja bem-vindo, Cícera. Bom, ei, Flavinha, bom dia. Eu vos trago paz, bênção e cura da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e de sua mãe Maria. Então aqui, gente, eu falo muito, vou falar da parte da teoria, da prática, de técnicas, ferramentas, da terapia cognitivo-comportamental e vou falar para vocês qual que é a parte espiritual, né? Porque muitas pessoas fazem terapia tradicional, né? Maravilhoso, mas precisa da parte espiritual. E é essa parte que é o diferencial que eu explico para vocês. Talvez é o que está faltando, né? É a cura interior. Olha, como eu estava falando no começo, quando começou essa questão da internet, como eu fiquei maravilhada. E muitas pessoas, se soubermos usar de forma sábia a internet, ela é maravilhosa, né? A gente aprende muito, tem muita coisa para a gente aprender, tem muitos ensinamentos. Então vamos olhar para o lado positivo. Como antigamente, quando não tinha telefone celular, a gente falava muito da televisão, saber usar a televisão. Obrigada quem está apertando o coraçãozinho, Deus abençoe sua vida. Então, Enéia, bom dia. Valdenice, bom dia, Deus abençoe sua vida. E aí, foi maravilhoso, né, essa existência da tecnologia para abençoar a nossa vida. Nós começamos a viver essa experiência maravilhosa que é, eu falo de Minas Gerais, você fala de onde? Então aqui a gente conversa com qualquer pessoa no mundo inteiro. Isso, gente, nos aproximou, né? Isso nos tornou mais próximos, apesar de não estar aqui. Então, antigamente, a gente mandava carta, né? Não sei se você viveu essa época, mas eram por cartas que nós conversávamos. Ei, Cirilo, que bom você aqui, meu irmão, Deus te abençoe. E com a internet, com o Instagram, com a internet, a gente consegue falar com pessoas em qualquer lugar do mundo. Isso foi maravilhoso para todos nós. Só que olha que interessante. Apesar da gente poder se falar à distância, apesar da internet nos aproximar com quem está distante, aconteceu um fato que é da gente se afastar das pessoas mais próximas. Foi acabando essa questão da convivência. E aí veio a pandemia, e aí nós nos afastamos, a gente teve que se isolar. E aí a internet veio ainda mais forte. E os hábitos
dessa convivência, dessa comunicação com as pessoas, foi ficando. Então, gente, todo esse processo, e claro que estou falando de uma forma bem geral, todo esse processo, ele vai gerando em nós uma solidão, né? Se a gente não souber lidar, se a gente não souber entender, se a gente não buscar uma cura interior, que a gente vai conversar aqui, né? Qual que é a diferença da solidão, da solitude? Se não soubermos, a gente se perde. E nós vivemos num tempo, numa era. Ei, Valdenice, bom dia, Deus abençoe você. Cardoso, Aparecida, bom dia. Se a gente não souber lidar com essas questões, a gente vai se isolando e a gente vai vivendo uma vida de solidão. E a solidão, gente, o sentimento da solidão, a gente vai ter em algum momento da vida. Ai, Fernanda, eu senti uma solidão. Tá normal, gente. Vocês vão entender que a gente sente, é um sentimento humano, tá tudo certo. O que não pode é virar costume, hábito, todos os dias. Você tá sentindo essa solidão há quanto tempo? Qual é a permanência? Qual é a constância desse sentimento? Então aí a gente precisa trabalhar. E se você tem feridas emocionais, se você tem feridas, essa solidão ela vai saindo mais ainda, vai ficando mais presente na sua vida. Então eu quero ensinar aqui para vocês hoje. Bom dia, Marcondes, Cleo, bom dia, Deus abençoe vocês. Nessa aula que eu quero ensinar para vocês a diferença de solidão e de solitude, né? O que a gente tem aqui de benefícios, de prejuízos, a gente vai conversando. A gente vai falar sobre as possíveis causas, a gente vai falar aqui sobre os comportamentos disfuncionais que a solidão causa. O que é comportamento disfuncional? Comportamento disfuncional, todas as vezes que eu falo para vocês lá nos stories, ou que eu falo aqui nas lives, nos conteúdos, se eu falar para você que é disfuncional, é algo que não está funcionando bem, não gera benefícios, pelo contrário, gera prejuízo. Então, isso que é um comportamento disfuncional, um pensamento disfuncional, tá? Ei, Cleide, bom dia, Deus abençoe sua vida. Ei, Ju, Deus abençoe sua vida. Bom, e no final a gente vai falar sobre a cura interior, tá? Então fica aqui comigo pra gente entrar aqui já no assunto. Deixa eu beber aqui uma água, me fala aqui de onde você fala, compartilha essa live com mais uma pessoa. Não vai ficar salvo aqui, então aproveite, fica aqui comigo até o final. Se você quer saber mais sobre a cura interior, sobre esse sentimento da solidão, sobre esta cura, olha, fica aqui comigo até o final. A gente vai aqui até no máximo 8 horas, até porque 9 horas eu tenho atendimento, tá? Bom dia, vamos lá? Aperta o coraçãozinho aqui, ó. Aqui embaixo, você que não sabe, tem um coraçãozinho. Isso é tão importante pra gente que tá aqui na internet, porque o Instagram distribui pros meus seguidores. Se vocês não apertarem, ele não distribui. Olha, a Juliana tá falando de São Paulo, que bacana, seja muito bem-vinda. São Paulo, olha, mais pessoas aí de São Paulo, Marcondes, que bacana, que bacana. Ei, Fia, bom dia. Olha, vocês podem participar daqui, não gosto de estar aqui falando sozinho, gosto de falar para vocês, porque eu estou falando para vocês, né? E se por acaso eu me perder no que eu estiver falando, normalmente não acontece. Mas se por acaso acontecer, olha, gente, eu acho que eu tô falando só para São Paulo. Aí, ó, a Cleo, bom dia, Rosimar. Cadê os mineiros? Fala aí, eu tô aqui. Que maravilha ter vocês aqui, gente. Quem tá participando pela primeira vez aqui da minha live, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Eu tenho certeza que eu vou dar o meu tudo aqui para vocês, né? Aí, ó, Paraná, que bom, Elaine. Tá? Eu sei que o que a gente tem de mais precioso. Ah, Cida! Aê! Muito bem! Olha os mineiros aí. Bom, o que a gente tem de mais importante é o nosso tempo, né? Então, eu também estou dedicando meu tempo para vocês aqui, que tem um valor, eu estou entregando para vocês meu tempo, eu vou entregar tudo para vocês aqui, sem esconder nada, dentro do que eu ensino, dentro do que eu trabalho, vou falar tudo para vocês, para que
vale a pena, né? Tem que valer a pena vocês estarem aqui gastando seu tempo aqui comigo. Então eu vou dar o meu tudo para vocês aqui nesta aula. Olá, Teio. Olá, Thelma. Olá, Maurício. Deus abençoe vocês. Então vamos lá. Vamos falar aqui primeiro sobre solidão e solitude. A solitude é até uma palavra que está sendo dita muito, tanto aqui na internet quanto na televisão. Por quê? Porque nós fomos obrigados a conviver com a gente mesmo sozinho na pandemia, né? Então, como a gente foi obrigada a conviver com a gente mesmo, começou esse assunto que nem era falado há tempo atrás. E porque esse assunto, gente, saúde mental é um assunto do momento. Porque talvez você pode até achar que não, mas a pandemia, ela, né, pressionou em todos os lados e afetou muito a saúde mental de todas as pessoas. Então, o que antigamente era um tabu em relação à terapia, a buscar entendimentos em relação à psicologia, né? Sobre o funcionamento da nossa mente, dos nossos sentimentos, hoje é algo comum, porque não é só um tratamento para quem está passando por algum tipo de transtorno. A terapia ajuda na vida, no dia a dia. E aqui no meu caso, tem um pouco além, que é a cura interior. Então, a gente sempre precisa de buscar a cura interior. Vindo de Deus, a gente não perde tempo, a gente ganha. Nossa, Marcondes, que benção! Eu vou até dar um print que eu vou postar lá no meu Stories. Que bacana, gostei muito, muito bom, né? Concordo com você. O Senhor vai agir poderosamente na sua vida também, na vida de todos aqui. Então, gente, a solitude, o que é? A solitude é quando você está bem, você não sofre, você não tem prejuízos, é quando você está bem, estando sozinho, só na sua companhia. Então, às vezes, isso acontece, né? Eu assisti um filme sozinha, eu vou tomar um sorvete sozinha, eu vou sair sozinha, fazer uma viagem sozinha e eu me sinto bem. Nesse tempo que eu tô sozinha, eu não sofro de, eu queria estar com alguém, eu estou sozinha, estou triste. A solitude é você estar bem com a sua própria companhia. E essa solitude, gente, ela é conquistada. Ela não é um hábito das pessoas, não é algo comum do dia a dia. Não é. É uma conquista. E aí a gente trabalha o amor próprio, a gente trabalha a autoestima, para você ter essa solitude. E é importante, que a gente tem que aprender a viver com a gente mesmo. Por quê? Porque em todos os momentos é você com você mesmo. Por mais que tenham pessoas ao seu redor, tá? A vida é você com você mesmo. Então é importante a gente saber e buscar isso. Como que a gente aprende a viver com a gente mesmo? E nesse processo, quando você percebe assim, eu não consigo viver sozinha, estar sozinha me incomoda, existe um desconforto de estar ali sozinha, de ter que sair sozinha ou fazer qualquer coisa sozinha, tem um desconforto, então você tem aí uma dependência, você tem que trabalhar essa questão da autoestima, e a gente trabalha isso com autoconhecimento, a gente trabalha isso na terapia curando as feridas emocionais, né? E aí vem a solidão. Gente, solidão não é só você estar sozinho. É também. Vamos supor que você está sozinho, não suporta ficar sozinho, que te gera uma dor, um sofrimento por estar sozinho. É também a solidão. Mas pior ainda é quando você está no meio de um monte de gente e continua sentindo sozinho. Você está rodeado de pessoas, mas no seu interior existe uma solidão. Então, quando isso acontece constantemente, tá? Se isso acontece de vez em quando, é normal. Né? Não acho também que tudo é doença, tudo é problema, tudo é feridas emocionais. Não, tem as nossas emoções, todas são normais. Eu sempre falo na terapia que chorar é tão normal quanto sorrir. Só que a gente não aprendeu isso, a gente associou a tristeza com chorar, né?
e o sorrir com felicidade. E não é, tá? Bom dia para quem está chegando aí. Deus abençoe sua vida. Então, a gente precisa trabalhar essa questão da solitude, que é para a gente aprender a conviver com a gente mesmo, e tem que aprender a curar a solidão. Para a gente viver a solidão no momento certo, é normal. A gente cresce também naquele momento de solidão, aquele momento que a gente está sozinho, sabe? Existe um momento que a gente está sozinho que é muito bom. Obrigada quem está apertando o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho para o Instagram distribuir essa live, né? Muito obrigada. Então, existe ali esse momento que a gente precisa, acontece de vez em quando, estar sozinho. A gente às vezes até precisa de estar sozinho. E, gente, não acredite que é ruim, que é negativo, que a pessoa tem problema quando ela gosta de ficar sozinha. Então, a gente tem que, né, na terapia a gente vai trabalhando isso, aqui eu vou ensinando para vocês, porque não é porque a pessoa gosta de ficar sozinha que ela está doente. Eu já cansei de ver, até que no Instagram, pessoas achando que porque a pessoa gosta de ficar sozinha, que tá com problema, que está doente. Não está. A gente tem que ver se isso está gerando algum prejuízo, se a pessoa gosta, gente, se ela não está sofrendo. Existem pessoas que gostam de ficar mais sozinha, tá? Então, a gente tem pessoas que ela é introspectiva. A pessoa que é introspectiva, inclusive, quando ela fica muito tempo com muitas pessoas, ela precisa de um tempo sozinha. É aquela pessoa que depois de ficar muito tempo com algumas pessoas, ela gosta de entrar no quarto dela, apagar as luzes, fechar tudo, ficar sozinha. Isso não é uma doença, isso não é um transtorno, isso não, tá? Se isso não gera um sofrimento, a pessoa precisa, não tem nada de errado com você, tá? O que não pode é eu viver todos os dias, o tempo todo, dentro do quarto, com as luzes apagadas, sozinha. Não, aí está começando a ficar sério, tá? Pronto, dito isso, né? Dito isso, quando eu falo essa questão da pessoa ficar o tempo todo sozinha, qual que é o problema? Ela vai, quando a pessoa começa a ter uma tristeza profunda, quando a pessoa começa a ter, obrigada quem está apertando aí o foguinho, o coraçãozinho, Deus abençoe você, bom dia para quem está chegando. Quando você começa a ficar sozinha, você vai entender daqui a pouco, a gente vai falar sobre os comportamentos disfuncionais, né, da solidão. Aí precisa intervir com um tratamento, né? Então, gente, a terapia é muito importante. É importante você buscar ajuda. E muitas vezes eu encontro aqui pessoas, eu não tenho condições de pagar, apesar de que eu tenho aqui vários produtos que ajudam qualquer pessoa que está sofrendo com ansiedade, tem os mais baratinhos, tem, né, a terapia que é mais cara. Mas você pode buscar, eu sempre auxilio, eu não tenho condição, não estou trabalhando. Você pode buscar na sua cidade, próximo de você, uma faculdade, onde tem psicólogos que estão formando. Já é um começo, já é uma ajuda. Você precisa ir lá buscar ajuda, tá? Vai lá buscar ajuda. Muitas vezes é até de graça, muitas vezes além de ser baratinho, você está fazendo alguma coisa por você. Então vai, tá? Vai. Não fique julgando. Eu até recebi de uma pessoa aqui, não, mas eu não confio que a pessoa está formando agora. Não costuma ser um excelente atendimento, né? Porque esses alunos estão sendo supervisionados pelos professores, estão com sede para poder atender. Então, se você não tem condição de fazer um tratamento e pagar um preço mais caro, eu indico que você vá lá olhar, tá? Comece a buscar este tratamento para a sua saúde mental. Então, gente, quais são as causas? E aí eu quero falar as causas da solidão que gera prejuízo. Quais são esses prejuízos? Sentir só, sentir emocionalmente abalada, se sentir diferente de todo mundo, sentir que tem alguma coisa errada. Então, quais são as causas desta solidão que gera prejuízo? Uma delas, eu anotei algumas, gente, porque
conteúdo é muito amplo, tá? Muito amplo. E para cada pessoa é uma questão totalmente diferente, sabe? É uma questão totalmente diferente. Você pode hoje estar sofrendo com solidão por questões emocionais que te aconteceram lá na sua infância. Eu trabalho aqui, que eu ensino para vocês, a cura dos votos secretos, cura das gerações, a cura do cordão umbilical, vários tipos de cura interior que envolve a parte espiritual e que aí depende muito da sua história. Então é muito particular de cada um, tá? Então eu vou falar aqui primeiro algumas causas que vêm das experiências de vida e vou falar algumas questões também, algumas causas que vêm das feridas emocionais, tá? Que aí vem a parte espiritual. Bom, as experiências da vida. E aí você vai olhando aí na sua história, se encaixa com a sua história, com a sua vida, com a sua experiência. Então, nas experiências de vida, algumas questões que pode gerar aí esse sentimento de solidão é algum tipo de mudança. As mudanças podem gerar esse sentimento, essa dor da solidão. Obrigada quem está apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida. E bom dia para quem está chegando aí. Deus abençoe vocês, né? Por exemplo, uma mudança, sair da casa dos pais, seja para morar sozinho, seja para casar. E esse período de mudança, onde você está afastando dos seus pais, pode gerar essa solidão, mesmo que você esteja rodeado de pessoas, ou talvez você casou, né? Bom dia, Silvane, Deus te abençoe. Então, uma das causas das experiências da vida que pode gerar esse sentimento de solidão aí você pode pensar assim, nossa, então deve ser por isso que eu estou sentindo esta solidão. E aí, enquanto não está gerando prejuízo, tá tudo normal, um período normal, uma questão normal, qualquer pessoa passa por isso, entende? Agora, se isso começar a te gerar prejuízos, precisa buscar ajuda, tá bom? Qual que é a segunda experiência da vida que pode causar aí esse sentimento da solidão? Uma perda. E aqui na perda, gente, o que a gente fala aqui na perda? É uma pessoa, um ente querido que você perdeu, que morreu. Então, isso vai te gerando esse sentimento de solidão, de estar sozinha, aquela pessoa se foi, não tenho mais ela. Eivan Dias, bom dia! Então, esse sentimento pode vir pela perda, pode vir por uma separação, um término, tá? Um término de relacionamento, e aí vai de amizade, e aí vai de emprego, e aí vai de afetividade também. Então, se você teve uma experiência de vida que você sentiu a perda, isso pode causar este sentimento de solidão, tá? E existe o transtorno psicológico, existem pessoas que têm vários tipos de transtornos psicológicos, vários. Eu citei aqui alguns, mas são vários. Mas ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizado, ela pode causar essa solidão, né? Por causa da ansiedade, você começa a sentir a solidão, a depressão, a esquizofrenia, o borderline, que está muito hoje, né? Todo mundo falando muito sobre ele. Então, os transtornos também podem causar este sentimento de solidão. Aí a gente parte agora para a questão das feridas emocionais. Feridas emocionais, gente, nós trabalhamos com as questões que você experimentou, que emocionalmente feriu você, e aquilo ficou registrado na sua memória. Então, isso começa desde a sua concepção, desde o ventre da mamãe. Então, se você sofreu, por exemplo, algum tipo de abandono, isso pode gerar em você, né, na vida adulta. Fernanda, mas como que na vida adulta agora, depois de 20 anos, 30 anos, 40 anos, eu tô sentindo essa solidão? Porque existiu algum gatilho, algo te despertou e então você começou a sentir essa solidão, tá? A gente trabalha muito isso na terapia, a gente busca identificar qual que é o gatilho, o quando aconteceu. Então é um processo
que a gente vai descobrindo juntas, né? Como se fosse um detetive das feridas emocionais, tá? Então, olha, as feridas emocionais pode ser um medo, né? Algum tipo de medo que você sofreu, né, na sua infância, na sua gestação. Então, essa ferida emocional que gera medo, o abandono. Então, se você sofreu a ferida emocional do abandono e você hoje começa a sentir uma solidão e não sabe por quê. Aconteceu algum gatilho, mas esse sentimento de solidão vem lá de trás e que se você curar essa ferida emocional do abandono, você resolve essa questão desse sentimento de solidão que é muito sério para quem sofre com esse sentimento, tá? Bom dia para quem está chegando aí, sejam muito bem-vindos. Vai chegando aí, apertando o coraçãozinho, tá? Para que o Instagram distribua a minha live. Deja, muito obrigada e Deus abençoe vocês. Bom, o que a ferida emocional faz que vem da solidão? Um vazio existencial, um vazio interior. Por isso que mesmo ao redor de um monte de gente, você continua se sentindo sozinho. Mesmo às vezes você entra numa igreja que tá cheia, você tá sentindo solidão, tá sentindo sozinha, sentindo sozinho. Então, essas feridas emocionais precisam de cura interior. E a gente vai investigando. É para todo mundo a cura das gerações? Não. A cura das gerações a gente faz como que é? E nas lives eu vou falar dessa semana toda eu vou falar sobre as curas, né? Então a cura das gerações a gente faz para quem percebe, identifica que na sua família, que na família daquela pessoa está se repetindo um ciclo. Ei, Andréia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Deus abençoe sua vida. Se você percebe, por exemplo, Fernanda, sim, a minha família, eu já percebi que todo mundo tem diabetes. Eu percebi que todos os casamentos acabam, nenhum se mantém. Eu percebi, né? E tem várias. Então, quando a gente percebe que tem coisas que se repetem, foi assim com a minha mãe, foi assim com a minha avó, foi assim com a minha bisavó, tá sendo assim comigo, minha filha já está assim. Então, a gente percebe que é algo que está se repetindo. Isso precisa de cura das gerações, né? Então, não é para todo mundo. Aí a gente vê cura dos votos secretos. Então, nós vamos identificar esse normalmente. A maioria das pessoas, todos os atendimentos que eu fiz, todas as pessoas tinham algum tipo de voto secreto. Ou que ela fez, ou que alguém fez e lançou sobre a pessoa. Então, a cura dos votos secretos. Mas pode ser que alguém não tenha? Pode ser, gente. Pode ser. Todas as mulheres da minha casa se separam. Olha só. Precisa de cura das gerações. Tá? Então, a gente faz, além do processo terapêutico, e aí é importante a gente entender isso. Por quê, gente? Porque precisa mudar o comportamento. Você viveu uma vida toda com hábitos, comportamentos de mulheres que se separam. Então, você tem que, além da cura interior, além das orações, além dos exercícios espirituais, precisa de ter outros passos, que são os exercícios corretos, assertivos, de comportamentos, não só espirituais, mas também como pessoa que está liberta disso. E como que você vai saber quais são esses comportamentos? Aqui. Aqui eu vou ensinando os comportamentos, eu ensino nos stories, eu ensino aqui no feed, na terapia, né? Nos meus produtos a gente vai aprendendo isso aí, tá? Então foi excelente. Obrigada, Marcondes, pelo seu exemplo. Perfeito, é bem assim. Se você percebe que algo está se repetindo. E o que é o voto secreto? Para quem nunca ouviu falar. O voto secreto é quando você faz, né, lá na sua infância, ou em algum momento da sua vida, você faz um voto com você mesmo. É como se fosse um pacto. E aí vamos supor que seu pai te bateu quando você era criança. E ali naquele momento de raiva, de dor, aquele sentimento forte, você fala para você mesmo:
eu nunca vou me casar. Eu não quero homem. Então, esse voto, você faz um pacto com você mesmo, depois você esquece, mas isso ficou registrado na sua mente. E esse registrado na sua mente vai fazer você se comportar como uma pessoa que não vai dar certo nos relacionamentos, vai ser uma pessoa que vai se afastar dos homens, os homens vão afastar de você. Isso eu tô falando, né, tanto homem quanto mulher. Fez um voto secreto, é assim que vai funcionar. Então vamos supor que alguém lançou uma maldição sobre você, você acatou e aquilo foi como um voto. Então sua mãe ou seu pai disse para você, né? Alguém falou para você assim: você nunca vai ser ninguém, você só dá trabalho. E aí ficou ali aquele voto secreto e por causa disso você não consegue prosperar financeiramente. Então precisa fazer a cura dos votos secretos que estão aí. E além, repito, além da questão espiritual, a oração precisa de ter também comportamentos assertivos de uma pessoa que vai ter sucesso profissional. E aí, gente, por trás de tudo isso existem crenças disfuncionais. Ei, Luiz, bom dia, Deus abençoe sua vida. Bom dia para quem está chegando aí, Deus abençoe vocês. Então, precisa ter um comportamento de uma pessoa que vai ter sucesso profissionalmente, tá? E aí precisa de um acompanhamento, precisa de uma direção, são muitas questões, né? E aí a gente vai entendendo melhor sobre isso. Então, a cura do cordão umbilical não é só a oração. Precisa de ter a intervenção de outras ferramentas técnicas. Quando você escuta assim, ferramentas técnicas, o que é isso? Ferramenta são exercícios. Quando um eletricista, por exemplo, vai fazer o serviço dele, ele precisa das ferramentas. Então ele vai pegar ali uma ferramenta, eu não entendo nada. Tô dando só um exemplo para vocês. Vai pegar aqui, vamos falar um professor. Professor, ele precisa de algumas ferramentas para poder dar aula. Então ele tem lá o pincel, ele tem lá um livro, ele tem algumas ferramentas. Então isso que eu passo para você, algumas ferramentas que você, exercícios que você vai praticar semanalmente. E técnicas é a forma que você vai fazer. Olha, técnicas é como se fossem estratégias. Então, quando você escutar alguém falando assim, técnicas, são estratégias, são passos que você precisa dar, comportamentos que você precisa fazer no dia a dia. Então, você vai aprendendo ferramentas e técnicas que vão conduzindo você para esta mudança da mente, mudança dos sentimentos. E aí você aprende a lidar com as suas emoções, você começa a entender que o porquê que você age do jeito que você age hoje. Fernanda, eu não queria ser assim, por que eu sou assim? E aí a gente vai percebendo, você é assim hoje porque você é fruto de uma questão aqui, uma ferida emocional que você passou. E, gente, não importa se os outros falam que aquilo é bobeira. Eu sempre falo isso quando o paciente acha, eu sei que é bobeira, mas não importa o que as pessoas acham. A questão, eu trabalho com o que você sente, com o que aquilo é para você, né? Então, se aquilo para você foi sofrido, a gente vai trabalhar isso e vai identificar quais são as feridas, quais são as questões emocionais, o que a gente precisa trabalhar, né? Então, quando eu falo assim, crenças limitantes, você, por causa de feridas emocionais, você cria crenças. O que é crença? Algo que você acredita. E você acredita e aquilo te limita. Então, por exemplo, quando a gente faz uma cura interior para os votos secretos é uma crença que te limita. Você acredita que todos os homens não prestam. Você acredita que todas as mulheres não prestam. Então, esta crença, ela é uma crença limitante. Por quê? Porque ela te limita de se relacionar de novo. Ela bloqueia a sua área amorosa, afetiva. Precisa de cura interior. E aí a gente vai identificando, é cura dos votos secretos?
É cura do cordão umbilical? É cura das gerações? Então a gente vai identificando isso, tá? Bom, dito isso, vamos falar assim aqui de alguns comportamentos disfuncionais. Ou seja, comportamento disfuncional, como eu disse, são comportamentos que não funcionam bem, que te geram prejuízos, que não te geram benefícios. Então, quais são os comportamentos disfuncionais da pessoa que sofre da solidão? Ao mesmo tempo que você entende aqui o que é esse comportamento disfuncional, você começa a perceber que precisa mudar esse comportamento. Já é uma grande ajuda. Se você perceber que está tendo um destes comportamentos disfuncionais, o que você tem que começar a fazer? Começar a mudar esse comportamento aí, tá? Então, antes de falar nele, deixa eu beber um golinho d'água, que eu tô aqui falando e vocês não estão falando comigo. Fala aí, estão entendendo? Estou gostando? Fala aí pra mim. Fala aí pra mim, como que está sendo até aqui o que você tem aprendido nessa aula. Bom, vamos falar aqui. Nossa, pronto. Vamos falar aqui de comportamento disfuncional. Qual que é o primeiro comportamento disfuncional que eu coloquei aqui? Isolamento. A pessoa que sofre, tem esse sentimento de solidão, ela começa a se isolar. Normalmente essa pessoa fala que as pessoas estão abandonando ela, quando na verdade é ela que está se isolando, se afastando das pessoas, mas ela não percebe. E esse isolar, gente, pode ser não só das pessoas, como também de Deus. Ai, né? Deus não quer me curar, Deus não olha por mim, foi Deus que me mandou essa cruz, esse sofrimento, e você vai se isolando de Deus também. E como nós somos feitos de Deus, né? Para Deus, no amor, a gente sente falta. E essa ausência, esse afastamento de Deus faz o nosso espírito sofrer. Porque nós nascemos para Ele, né? Estamos ligados a Ele. Então essa dor a gente precisa tratar. Comportamento disfuncional, se isolar das pessoas, se isolar de Deus, tá? Segundo comportamento, a pessoa que está sofrendo ali na solidão, ela busca por coisas tristes. Será que você faz isso? Será que você tem feito isso? E aí gosta de assistir tudo que é acidente, jornais que passam só coisas ruins. Tudo que eu tô falando aqui, gente, se você tá passando por solidão ou não está, de qualquer forma, não faça isso. Não se isole, não se afaste de Deus, não se afaste das pessoas, não fica buscando aí essas... só jornal que fala só coisa ruim. Você fica vendo coisas que você nem sabia que existia, porque isso pode ser um gatilho, entende? Pode ser um gatilho. Fernanda, por que isso aconteceu hoje? Eu nunca passou isso na minha cabeça, né? Eu escuto demais nas terapias que eu sempre critiquei as pessoas que tinham ansiedade, que eu achava que era frescura, depressão, que eu achava que era frescura, mas hoje eu não vejo isso mais. Por quê? Porque teve um gatilho que despertou ali a ansiedade e a depressão. Então, gente, cuidado com o que você está assistindo, né? Se você não tem controle emocional, se você ainda não curou suas feridas, se você não está com autonomia emocional e sentimental e até espiritual, cuidado com o que você tem buscado. Porque a tendência da pessoa que está na solidão é buscar coisas tristes. Então vai querer escutar uma música que lembra aquele passado, aquele dia, e vai querer chorar. É como se agora assim, hoje eu quero chorar, agora eu quero chorar, agora eu quero sofrer, agora eu quero sentir aquilo, né? Aquela dor, e aí começa, tá? Então você tem que parar de fazer essas coisas, tá? De se isolar, de buscar por coisas tristes, de focar no sentimento da solidão. O que acontece? A pessoa que está sofrendo com a solidão, ela se fecha. E o que ela faz? Ela vai olhando para aquela dor. Você já fez isso, gente? Eu já fiz isso. Já fiz isso. Assim como vocês, eu também
tenho as minhas feridas emocionais. Qual que é a diferença? É que hoje, né, essas coisas muito dificilmente acontecem, mas pode acontecer, tá? É algo normal do ser humano lidar com as nossas emoções. Então, qual que é a questão? Eu já fiz isso. Você está sofrendo, está sentindo solidão, e aí você se fecha. Quando você se fecha, você abre portas para vir nos teus pensamentos todas as coisas ruins que te geram ainda mais tristeza. Quando a solidão vai te gerando desânimo, tristeza, passou da hora de buscar tratamento, buscar ajuda, tá? E aí, naquele momento de solidão ali que você tá sofrendo, aí você começa a lembrar de todas as pessoas que te fizeram sofrer. E aí você, bom dia, Fabi, Deus abençoe sua vida. Você também, meu anjo. Então, você tem que parar, sabe? Quando você perceber que você está se levando ao sofrimento, você está se conduzindo ao sofrimento, lute contra isso. Lute contra isso. E é uma luta mesmo, gente. É uma luta. Eu não quero aqui em momento algum ensinar vocês a conviver com essa dor. Não, eu quero que você cure essa dor. Eu não quero que você viva com ela. Tá, e se eu tiver com alguma questão que não tem cura, por exemplo? Vamos pensar assim. Então a gente vai aprender como que você vai viver essa questão da melhor forma possível. E não é se entregando, sofrendo. Não, a gente tem que lutar. Tem que lutar. Tem que imaginar que é uma guerra e nós estamos na luta, porque só vence. Gente, só é vencedor. Sempre falo isso. Só é vencedor quem luta. Se você não lutar, não tem vitória. Não tem vencedor. Se você ganha, alguém te deu alguma coisa, você não lutou por aquilo. Não teve vitória. Ai, gracinha, Fabi. Tá? Que mais? Então, o que você tem que fazer? Parar de focar os teus olhos nesta solidão. Começou a vir, começa a identificar o que te leva, né, a se fechar no quarto, a se fechar sozinha, a ficar olhando para essa solidão, para essa dor e comece a lutar para sair dela. Ei, Cris, bom dia! Bom dia para quem está chegando aí, gente. Deus abençoe vocês. E vamos então entrar agora na cura interior, tá? A cura interior, gente, primeira coisa que a gente faz, e aqui eu vou falar para vocês como que eu faço na terapia, tá? A gente vai identificar a causa. Lembra que eu falei para vocês? Existem algumas causas. Então a gente vai identificar primeiro qual é a causa dessa sua solidão. Identificando qual que é essa causa, ela veio de qual que é a ferida emocional, né? Quando você vai no médico, vamos supor que você quebrou um braço. E eu quebrei, gente, quando eu era criança. Vamos supor que você quebrou o braço. Já quebrou o braço? Pois é. Terrível, né? Então vamos supor que você quebrou o braço. Quando você chega lá no médico, tecnicamente, o que ele vai fazer? Perguntar a história. Qual é o fato? O que aconteceu? Eu tava andando e caí. É uma história. O que isso causou? Eu machuquei. Aqui, ó. Essa aqui que é a ferida. E aí o médico vai passar o tratamento. Não é assim? É a mesma coisa com as feridas emocionais. Eu vou querer saber qual que é a história. O que aconteceu? Fala pra mim. Como é que foi a sua gestação? Quando você estava na barriga da mamãe? Foi desejado? Não foi desejado? O que aconteceu? Né? Queria que fosse menino, veio menina? Queria que fosse menina e veio menino? Como foi para sua mãe a sua gestação? Você? Então a gente vai buscando as histórias e aí a gente percebe que ali precisa de quê? De uma cura interior do cordão umbilical. De tudo, todas as experiências que foram traumáticas para você dentro do ventre da sua mãe, né? Então a gente vai buscar, primeira coisa, na cura interior, identificar a causa, porque a gente precisa identificar para então tratar. Igual quando você vai no médico.
Qual que é a história, o fato? O que isso gerou em você? Porque o mais importante, gente, presta atenção nisso aqui, tá? Para quem gosta de ficar voltando no passado, sofrendo com o passado, não. Eu quero saber o seu passado para saber o que está prejudicando a sua vida hoje. É isso que eu quero. Eu quero que hoje você seja uma pessoa feliz, que você tenha paz interior, que hoje você se sinta viva e passe por essa vida da melhor forma possível, mesmo passando por tantas dificuldades, por tantos problemas que todos nós passamos, né? Então, o que aquilo está prejudicando hoje na sua vida? Essas feridas, elas geraram em você hoje um bloqueio amoroso, um bloqueio profissional, um bloqueio espiritual. Então, a gente vai trabalhar essas feridas para melhorar a sua vida hoje. Aquilo que está te travando, te impedindo hoje de ser feliz. Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus trouxe você para esta terra porque Ele sonhou com você. Ele te desejou. Ele quis você. Escolheu uma morada, o ventre da sua mãe. Mas quem te escolheu, quem te desejou foi Deus. E se você está aqui, é porque Ele quer. Que Ele é o dono de tudo, Ele sabe de todas as coisas, né? E Ele faz o que Ele quer. Que Ele é Deus. Não é? Então, primeira coisa, nós vamos fazer isso. Identificar a causa. E aí a gente vai descobrir o que está bloqueando a sua vida hoje, o que está trazendo prejuízos para você na vida hoje. E aí a gente vai entendendo algumas coisas, né? Quando a gente fala aqui de solidão, amém, olha, que bom que você entendeu, Cleide. Que bom que você entendeu. Que bom que você entendeu. Que bom que vocês estão entendendo, né? Deus te ama. Coloca a mão no seu coração aí agora, se você pode, e fala dentro do seu coração, fala para você, Deus me ama. Deus me ama. E é a partir disso que a gente começa a trabalhar a cura interior para entender as promessas de Deus. Que Ele prometeu que você não estaria sozinho. Ele prometeu o quê? Estarei convosco até os últimos dias, até o último momento, estarei convosco. Então você não está sozinho. Esse sentimento de solidão que a gente está trabalhando aqui hoje, né? Então, primeiro vem essa questão. A segunda parte é o quê? O comportamento. Então, nós estamos falando da cura interior em relação ao sentimento de solidão. E aí, gente, primeira coisa, lembra aí, acredita, escreve aí na sua agenda, no seu celular, a promessa de Deus. É mesmo, Marcondes? Verdade. O evangelho de ontem. Amém. Nem tinha lembrado. Então, presta atenção. Primeira coisa, promessa de Deus. Você sabe o sentimento de solidão? Pois é, você não está sozinho. É uma promessa de Deus. Estarei convosco até o fim. Segundo passo, comportamento. Tá sentindo sozinha com um sentimento e uma dor da solidão? Vai praticar uma caridade. Isso é muito sério. Gente, eu passo isso na terapia, tá? Se é um caso que eu estou trabalhando que é de solidão, vai ter este exercício, essa atividade, fazer uma caridade. Gente, caridade pode ser fazer uma visita no hospital, pode ser fazer uma visita numa creche, num asilo. A caridade está na Bíblia, gente, nos faz bem. E aqui eu tô chegando na parte espiritual, né? Que é a parte da terapia, das técnicas, enfim. Da terapia eu já falei. Agora a gente tá aqui na cura interior. Por isso que não é só rezar. Precisa ter comportamentos. De acordo com a sua situação, eu vou passando para vocês os comportamentos que vai gerar cura interior. E um deles é a caridade. Tem condições financeiras? Ajude financeiramente, faça uma caridade. Doe alguma coisa para quem precisa, sabe? Trabalhe esse espírito de caridade, pratique a caridade.
tá com sentimento de solidão, tá sofrendo com a dor da solidão, Deus está falando para você hoje, começando esta semana, né? Vou falar nisso lá na minha comunidade VIP. Quem não está, vou colocar lá nos stories. Quem não está na minha comunidade VIP, gratuita, um grupo lá no meu WhatsApp. Hoje é dia de uma reflexão bíblica que eu vou colocar lá mais tarde, tá? Então, se você não está e quer entrar, vai lá. Vou deixar lá nos stories, tá? Depois da live. Depois da live, gente, eu vou tomar um café. Depois eu tenho atendimento. Então, vocês ficam aí nos stories que eu vou falando para vocês, tá? E vou postar lá. Bom, o que mais que a gente faz? Primeiro, vamos lá? Identificar. Obrigada quem tá apertando o coraçãozinho. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada. Identificar a causa, promessas de Deus, o comportamento praticar a caridade, um outro comportamento, uma outra atitude, conversar com Deus. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Ai, que legal, Ana Carla. Muito bom. Seja muito bem-vinda na minha comunidade VIP. Toda segunda-feira, gente, tem uma reflexão bíblica e toda sexta-feira tem um conteúdo exclusivo. Eu gravo uma aula só para quem tá lá na comunidade, tá? Então, depois vou deixar o link lá nos stories. Bom, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Um exercício espiritual que eu vou passar aqui para vocês. Tenha uma conversa com Deus. Não estou falando de oração. Eu não estou falando para você fazer uma reza, que é uma oração pronta. Eu não estou falando para você fazer uma oração, Senhor, não. Tira um momento por nada, né, Carla? Tira um momento para você conversar com Deus. O que é conversar com Deus, gente? Fazer o que eu estou fazendo aqui com vocês. A gente está aqui conversando. Depois eu vou falar contigo no particular. Tá bom, pode me chamar aí no direct. Gente, conversar com Deus. Você pode fazer isso se você estiver no seu momento de solidão. Você pode fazer isso quando você for tomar um banho. Você pode fazer isso. Conversa com Deus. O que é conversar? É falar como se estivesse falando com um amigo. É dar um de doido, os meus pacientes sabem, eu adoro falar isso. Gente, melhor coisa, dar um de doido, nesse sentido, assim, falar sozinho, sabe? Essas coisas assim, que é tão libertador pra gente, sabe? Libertador, não preocupar com o que os outros estão pensando, o que os outros estão achando, o que os outros estão julgando, o que os outros vão falar. Ai, tô nem aí. Tá, isso é tão libertador, tô nem aí. Problemas, né? Então, quando você estiver sozinha, você estiver conversa com Deus. Sabe o que é uma conversa com Deus? É assim, ó. Você pode fechar os seus olhos, se você estiver, né, em algum lugar que você possa fechar os olhos, você fecha os seus olhos e você vai conversando. Pois é, Deus, hoje o dia foi complicado. Tô passando por isso. Eu sabe, você tá vendo tudo aí que tá acontecendo. Eu tô precisando mesmo de ver uma saída para isso que tá acontecendo. Sabe, gente? É ter uma conversa, não é uma oração, tratando Deus assim como o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele é. Mas eu estou passando um exercício para você terapêutico, para você conversar com Deus. Por quê, gente? Porque quando você conversa... Ah, que linda, Ana Carla, muito obrigada. Já enviei sua live para algumas colegas. Deus abençoe sua vida, viu? Então, essa conversa que eu estou passando é um exercício terapêutico. Porque você não está se sentindo solidão, você não está se sentindo sozinha. Você vai conversar com Deus como se estivesse conversando com uma pessoa. E aí, e realmente né? Ele está conversando com Deus. E você vai ver como Ele te responde. No dia a dia, nas circunstâncias, nas situações, você vai sentir esta resposta, sabe? Então, conversa com Deus. E aí, outro exercício para vocês, que vai ajudar muito, é a meditação, tá? A meditação e a oração. Nós estamos falando aqui de cura interior. Então, faça oração, continua sendo fiel a Deus, né? Vai à igreja, busca
essa oração em comunidade, porque ali as pessoas te conduzem a uma oração. Isso é muito bom, maravilhoso. Então vai, continua, mas faça meditação. O que é essa meditação, gente? A meditação, que eu já recebi algumas pessoas aqui, eu tenho muita dificuldade para meditar, porque aprendeu uma meditação de algum lugar, onde ensina que você tem que ficar sem pensar nada, né? Aí você vai fechar os olhos, vai meditar e não pensar em nada. Não é essa meditação. Nós não fazemos essa meditação, essa não é meditação cristã, tá? Meditação cristã, ela tem um objetivo. A meditação que nós fazemos você traz à sua mente a imaginação, você pode trazer, né, da imaginação de Jesus, a imaginação ali de Maria, você pode trazer à sua mente a imagem. E ali você vai meditar, ou seja, você vai refletir sobre o que você está passando ali. Bom dia, Cida! Deus abençoe você também sempre. Que maravilha, que bom você aqui. Então, gente, a meditação cristã é essa, tá? Então, vamos supor que você vai meditar a ressurreição de Jesus. Vamos supor que hoje você vai fazer o exercício, você está precisando, você está se sentindo sozinha. Eu quero sair dessa dor da solidão. Então, você vai fazer uma meditação você mesmo. Você vai fechar os seus olhos, você vai trazer à sua mente a imagem de Jesus ressuscitado. Por quê? Porque ele disse que sempre estaria conosco. Se eu estou sentindo só, eu estou precisando de companhia. Não tem companhia melhor do que a de Jesus. Concorda? Então você vai trazer à sua mente essa imagem de Jesus. E aí quando você traz essa imagem de Jesus, na sua imagem você vai conversando com ele. Ele é a sua companhia. E aí você sente que não está mais sozinha. Estou gostando da live. Que bom, que bom. Ei, Maria Helena, que bom você aqui. Bom dia para quem está chegando aí. Deus abençoe vocês. Então, é esse exercício, isso que é a meditação cristã. Ela tem um objetivo, ela tem um... Que bom que você entendeu, Flavinha, muito bem, isso aí. Então, ela tem um objetivo, ela tem um foco, você não fica sem pensar nada, não existe essa meditação cristã. Meditação cristã, ela tem um propósito, ela tem um objetivo, e é de você refletir. Então, vamos supor que é uma história. Então você começa a meditar. Por que a gente fala assim, meditar a oração do terço? Porque cada dezena tem uma história que a gente vai meditar naquilo que aconteceu, tá? Então, vamos para o próximo passo, né? A gente está aprendendo aqui como a cura interior para a solidão. Se você fizer o que eu estou ensinando aqui, você vai perceber como que essa dor vai melhorar muito. Se não passar, a gente precisa de buscar ajuda, tá? Por quê? Porque isso pode gerar e criar e nascer um transtorno. Então, antes que venha ter um prejuízo maior em relação a doenças emocionais, busque ajuda agora, né? Mais inteligente quem previne antes de ter alguma coisa, não é? Então, se você perceber que não está funcionando sozinho do seu jeito, busque ajuda. Aí a gente parte aí, identificamos as feridas emocionais. Qual cura interior que a gente vai fazer? Existem vários tipos de cura. Eu deixei para vocês aí as que eu mais utilizo, né? Eu deixei para vocês aí no post, quando eu falei sobre a agenda, o cronograma dessa semana. Então, ó, tem a cura das gerações, a cura dos votos secretos, que eu expliquei no começo para vocês, a cura do cordão umbilical, a cura, gente, das etapas da vida. E aí tem vários tipos de oração de cura interior que a gente faz, tá? Oração de cura interior. Que mais, gente? Eu estou sofrendo com o sentimento da solidão. O que eu tenho que fazer? Ao invés de se isolar, você tem que buscar, então, novas amizades. E aí, gente, eu estou falando de amizades de qualidade. Então, você vai conhecer primeiro pessoas. Você não vai conhecer pessoas dentro de casa, né? Hoje a gente conhece muito as pessoas pela internet, mas eu estou buscando
nessa aula aqui trazer para vocês uma coisa mais funcional. Por quê, gente? Porque a internet é maravilhosa, mas existem muitas pessoas sofrendo de solidão, mesmo conversando com outro por videoconferência. A gente precisa desse contato, a gente precisa de um abraço. A gente não consegue um abraço pelo celular, consegue? Quem dera, queria abraçar vocês todos aqui agora. Quem vai nos grupos de oração, onde eu prego, ministro, sabe, eu gosto de abraçar, então, de transmitir esse Deus que está dentro de mim. Então é diferente. Então, vai buscar novas amizades. Como? Saindo, participando de grupos, participando de pastorais dentro da igreja, conhecendo pessoas novas na igreja. O seu trabalho é inteligência emocional? Não, o meu trabalho é cura interior, tá? Inteligência emocional é uma parte que nós trabalhamos, e eu falo inteligência emocional porque é uma linguagem que todo mundo conhece. Mas, como diz o doutor Augusto Cury, não existe inteligência emocional, porque a emoção é burra, né? Ele mesmo fala sobre gestão das emoções. Eu, como terapeuta, trabalho ensinando os pacientes a regular as tuas emoções. A gente vai regular. O que é regular as emoções? Regular as emoções é tratar essas emoções de forma funcional. Lembra que eu expliquei para vocês o que é funcional? Gente, nós não controlamos as nossas emoções. Então, às vezes eu falo nos stories, como controlar as emoções, porque é uma linguagem que você conhece, mas nós não controlamos a emoção, porque a emoção, a gente não controla. A emoção, gente, é algo que nós não temos controle. Se te der uma vontade de chorar, uma questão, você vai chorar. Se te der uma vontade de arrepiar, você não tá nem pensando que você vai arrepiar. A questão que a gente aprende a regular as emoções é como você tem reagido às suas emoções, tá? Você pode, às vezes, achar que é a mesma coisa, mas é diferente. Vamos dizer assim. Parece a mesma coisa, mas é diferente. Então, por isso que eu muitas vezes utilizo a inteligência emocional. A pessoa vai aprender a ter, sim, ela vai aprender muito a regular as suas emoções de forma funcional. Então, por exemplo, tá? Para vocês entenderem. Muitas pessoas hoje, às vezes, vai por causa das feridas emocionais, porque não sabe lidar com essas emoções, porque nem conhece as suas próprias emoções, ela vai regular as suas emoções na bebida, num vício, tá? Então, essa é uma forma disfuncional de regular a emoção, tá bom? Então, eu ensino, e aí eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, que é a mais cientificamente comprovado de vários resultados, tá? Que tem, assim, comprovado resultados. Então, por isso que eu trabalho com ela, tá? O que mais que a gente faz, então, gente? Faça novas amizades. Então, participa de grupo na igreja, conhece pessoas, se coloca à disposição para fazer. Vai ter um grupo que vai fazer uma doação no asilo, tal. Vai lá, você vai conhecer pessoas novas do grupo, você vai fazer uma caridade. Então, precisa sair de casa, tá? O que mais? Penúltima coisa para a gente encerrar nossa aula de hoje. E amanhã tem mais, hein? Mais cura interior para vocês. Fiquem atentos, não percam, né? Já sabe que não vai ficar salvo aqui, tá? Então, olha só. Faça algo sozinha. Mas não é entrar no quarto e fechar, não. Isso não é fazer alguma coisa. É fazer alguma coisa sozinha. Sair. Vai fazer uma caminhada sozinha. Aprecie a sua companhia. Começa a olhar para o seu interior, ver quem você é, começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento, né? E aí comece a viver com você mesma, com você mesmo. Vai tomar um sorvete sozinho, vai dar uma volta sozinha e aprecie a sua companhia,
Repito, estamos falando aqui os passos para você fazer para cura interior da solidão. Então você tem que ser primeiro, antes de ser uma companhia para o outro e ter o outro, você tem que ser uma companhia melhor e maravilhosa para você. Aí não tô nem me aguentando. Eu não tô me aguentando. Sabe? Se você não tá se aguentando, como que as pessoas vão te aguentar? Não tem obrigação. Então a gente tem que melhorar, né? Então assim, tudo, gente, a gente trabalha muito na questão de discernimento, de sabedoria. Ah, eu não tô nem aí porque as pessoas estão falando. Sim, não estou me importando com... Quando eu falo isso, é não sofrer com as críticas. Não sofrer com o que as pessoas estão... Mas eu preciso me importar, sim. Então eu me importo com o que meu marido fala, o que um amigo fala. Eu me importo, é importante para mim o que essas pessoas falam. Porque às vezes eu posso estar sendo arrogante, às vezes eu preciso melhorar mesmo, às vezes eu preciso mudar mesmo, tá? E existe uma grande diferença de crítica e correção. Quem ama a gente não critica, corrige. Então, se alguém me critica, eu ignoro, nem sofro. E eu vou, claro, avaliar o que a pessoa falou. Mas não sofro com aquilo. Agora, se é uma correção, Deus não critica você. Deus te corrige. É diferente. E eu sempre ensino isso nas minhas aulas aqui e nos atendimentos. É diferente crítica de correção. Então, eu não sofro com as críticas. A correção me ajuda. E eu sempre estou aberta à correção. Por quê? Porque se a gente não está aberto à correção, a gente não evolui, a gente não melhora. E eu quero estar aqui para melhorar sempre. E eu sei que preciso melhorar muitas coisas. E eu quero melhorar, né? Então, por exemplo, eu já recebi aqui no Instagram, uma pessoa falou comigo, e eu nem lembro, tem tanto tempo, eu nem lembro, tá? Mas eu não sofro, só tô falando aqui, mas eu não sofro. Mas teve uma pessoa que falou comigo por que eu só uso o cabelo assim de lado. Tipo assim, incomodou essa pessoa de que eu uso o cabelo só assim. Aí eu falei assim, por quê? Você acha que se ficasse dos dois lados, ia ficar melhor. Aí, gente, eu tentei, mas eu não gosto. Ou ele tá todo de um lado, ou ele tá todo do outro. E tá tudo certo. Essa sou eu. A vida toda, né? Então, não é mudar para agradar as pessoas, tá? Nesse sentido, tá vendo? Coisas que a gente muda o que precisa ser mudado, que é uma correção, que tá gerando prejuízo para mim ou para alguém, então a gente muda. Se não for, a gente não, tá? Não tem que sofrer por causa disso. E a última coisa pra gente encerrar é fazer terapia. Façam terapia, né? Aqui comigo a gente trabalha a cura interior. Além do processo terapêutico tradicional, a gente trabalha com a cura interior, a parte espiritual. Mas você pode, gente, buscar aí na sua cidade. Aula maravilhosa. Ai, obrigada, Fabi. Deus abençoe você. Mas você pode buscar aí na sua cidade, perto da sua casa. Ah, eu não tenho dinheiro, como eu disse para vocês, né? Ah, eu não tenho dinheiro, eu tô sem condições. Vai numa faculdade. Olha aí se tem alguém que está atendendo, né? Que é da área de psicologia, que já está formando. Já vai ser alguém que você vai poder conversar, que você vai poder ver tomar algumas atitudes. Essa pessoa vai te ajudar de alguma forma. Vai lá ver. Experimente. Ah, eu fui, Fernanda, não gostei. Muda, continua lá, mas olha outra pessoa, tá? E se você quiser fazer comigo, vai ser um prazer, né, ter você como meu paciente, meu aluno, minha aluna. Vai ser maravilhoso a gente estar junto nessa jornada, conduzindo você para a sua cura interior, tá? Bom, a gente vai encerrar aqui. Eu quero pedir a Deus que envie uma bênção especial para você, para sua casa, para os teus sonhos, para os teus projetos. Antes de começar aqui, eu já estava em oração por cada pessoa que estaria aqui comigo me ouvindo, né? Pedi o Espírito Santo para me conduzir nas minhas palavras, para que fizesse sentido para você, porque quando faz sentido para o seu espírito e para sua mente, isso gera cura, né? Então, eu peço que Deus possa abençoar a sua vida, por você estar aqui buscando, por você
querer essa melhoria com Deus, não só pessoal, mas ter essa experiência com Deus, melhorar essa espiritualidade, curar as feridas emocionais através da graça e da bênção de Deus. Então, que você receba nesse dia, que essa semana seja uma semana abençoada para você, que você renove a sua esperança, a sua fé, que você não desista, que você seja uma pessoa mais flexível às coisas da vida, que você procure, né, através da graça de Deus, o poder de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, que você possa passar por essa vida da melhor forma possível, apesar de estar passando por problemas, por dificuldades, seja financeiro, seja relacionamentos afetivos, seja o que for, mas que você passe por tudo isso com muita fé, com muita esperança, com muita sabedoria, e com tudo isso, Deus vai guiando a gente, Deus vai guiando, vai abrindo os nossos caminhos, vai abrindo as nossas mentes. Então, que você receba aí, em nome de Jesus, uma bênção especial, que você receba a graça que você tanto está buscando, tanto está precisando. Que Deus seja verdadeiramente uma luz no seu caminho e que nesse momento, a resposta que você precisava, que você possa então escutá-la no seu coração, que Deus possa falar para você, viu? Fique com Deus. A gente continua conversando nos stories, a gente continua amanhã ao vivo aqui, e você quiser entrar aí para minha comunidade VIP, é só clicar no link que eu vou deixar lá depois que eu tomar café, tá? E eu deixo lá para vocês. Gente, um beijo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua atenção, pela sua participação, por você estar aqui, viu? Beijo. Até mais. Tchau.